Descanse na estabilidade que os teus preceitos dão para toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Quem quer Bíblia hoje? Amém, glória a Deus. Isso aí, quanto mais fominha, melhor, irmãos. Feche os olhos então, estenda suas mãos para cá. Ore pela minha vida. Fala, Senhor, usa o pastor, Senhor. Me abençoa. Abençoa minha família, abençoa meus filhos. Abençoa minha casa, abençoa minha saúde. Preciso, Senhor. Eu preciso da tua presença. Se não for o teu Espírito, se não for a tua graça, jamais eu conseguirei, Senhor. Entretanto, se a tua graça for comigo, eu poderei ir nos altos lugares. E cada um que está aqui dentro poderá ir também, Senhor. Nos leve a lugares mais altos, a lugares mais profundos. Nos altos montes e na profundeza do teu coração, Senhor. Nós precisamos disso. Nós dependemos disso, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, não foi dado o aviso ali, mas sexta-feira tem famintos, amém? Glória a Deus. Cadê o Júnior? Ah, tá no Kids, glória a Deus. Vai ser uma bênção, eu vou estar junto com os irmãos. Vai ser... Convide alguém, amém? Convide algum jovem, algum amigo, vamos adorar o Senhor, vamos, se jogar na presença do Senhor. Vai ser uma bênção, de verdade. O Senhor tem uma expectativa desses famintos aí. Irmãos, o Senhor está nos levando para um novo ambiente espiritual. E esse ambiente ele é definido se a gente entra ou não à medida que nós nos entregamos, amém? E tem muitas dúvidas que você pode ter aqui na igreja acerca do que o Senhor está falando, do que o pastor está pregando. O que é o importante? O importante é que tu tenha fome, que tu tenha gana, que tu não descanse enquanto não perguntar para mim se tu não entendeu alguma coisa. Sabe, a gente não pode viver, irmãos, numa inércia, onde os cultos a gente entra e sai, e aquilo não se torna realidade na nossa vida. Então, a nossa mente só não é cativa de Jesus porque tem travas. E essas travas nós temos que quebrar elas. Muitas vezes eu sento e eu pergunto ao Espírito Santo, Senhor, será que não é para eu fechar o culto de quarta e deixar só o de domingo? Porque muitas vezes parece que a gente vê que as pregações que a gente prega, a pessoa senta na minha frente e fala, tá, pastor, mas eu nunca vi falar isso, eu nunca ouvi falar isso. E às vezes eu me pergunto, será que o Senhor não queria que eu só cuidasse de 12? Sabe? Mas eu acredito que não, porque o Espírito Santo não falou, ele falou para eu continuar, então vamos continuar, amém? Então, mas se a gente está aqui, irmãos, tu está dando 2, 3 horas da tua vida. Valorize a tua vida. Pegue um caderno, anote, ou pegue o que o pastor está falando e grave, porque senão tu está perdendo tua vida. O que a gente fala que é muito importante. Ah, mas eu não entendi. Me incomoda. Vem, me liga, me manda mensagem, vai lá em casa, bate na minha porta. Fala, pastor, eu quero falar contigo, eu não estou entendendo o que tu está falando. Não tenha medo do pastor, amém? Acabou o tempo de ter medo do pastor. Até os avisos é por data show agora. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso. É por isso que é bom a gente ter os GUs. Nos GUs, fale. Talvez os líderes dos GUs não vão ter todas as respostas, assim como eu também não tenho. Esses dias começaram a perguntar, tá, quantos filhos que a gente tem para ser multiplicação ou adição? Porque a Bíblia diz, crescer e multiplicai. Eu falei, olha, eu não sei, eu penso que é 2, mas fala com o pastor Nilson, se ele tem acesso a ele. Eu pedi, vai lá, conversa com o pastor Nilson, ele já sabe, eu não sei ainda. Aí eu deixei ela se relacionar com ele, mandar uma mensagem, senão eu tinha pedido. Eu não sabia, mas eu falei, pergunta pro pastor. Amém? Tem coisa que eu também não sei, mas não importa. O que importa é que a gente bota para fora. O que importa é que a gente anote, converse com quem sabe, que geralmente o pastor tem uma palavra, e aí a gente alinha. E se não tiver, vamos estudar. Amém? Se não tiver, vamos estudar. Eu não tenho todas as respostas, mas a gente já tem bastante. Amém? Eu não tenho toda a verdade, mas eu tenho um bocado dela. Então, vamos nos alinhando. Vamos conversando, bota para fora o que está aí dentro. Glória a Deus. Então vamos para a terceira aula de Melquisedeque. Abre aí, anota comigo Apocalipse 2:17.
Eu vou dar um panorama hoje, eu preciso de uns 45 minutos, irmãos, para eu poder falar o que pede esse ensino. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Amém? O Senhor, irmãos, na nossa caminhada, Ele muda o nosso nome. Ele fala, vocês receberão um novo nome. Qual que é a única pedra branca? Eu estudei para ver se isso era dessa forma, e é. A única pedra branca que tem, da forma bíblica que está sendo exposta, é o diamante. E o diamante é uma pedra esbranquiçada que a luz entra e ela reflete. E o Senhor falou, eu quero fazer de vocês um diamante. E um diamante, ele é necessário ser lapidado. Então, para você receber o nome de Deus para a tua vida, tu tem que ser lapidado. E quando tu é lapidado, tu se torna uma pedra brilhante que a luz pode entrar. Qual que é o problema de ser uma pedra fosca e bruta, que a luz não entra? E Deus quer entrar na tua vida. Então, quando você se torna um diamante, você recebe uma luz de Deus e você torna a ter uma outra essência. E é sobre isso que a troca do nome fala. Agora, nós estamos falando de Melquisedeque, sacerdócio de Melquisedeque. Eu vou falar de um homem chamado Abraão, que todo mundo conhece, que ele entrou nesse sacerdócio. Amém? Então anota aí, Gênesis 12, 1, 4. Eu vou falar acerca de um homem que foi trocado o nome de Abrão para Abraão. Em Gênesis 12, 1, 4, diz assim, ó. O Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Então Deus aparece para o homem e fala assim, ó, vem, vou para onde? É uma terra desconhecida, mas é eu que vou te guiar, isso que te importa, Abraão. E a Bíblia diz que ele largou tudo. Isso fala do teu chamado. Um dia Deus cruzou na tua porta, seja por um amigo, por um convite, seja por um pensamento, por uma visita na igreja, seja para olhar para um pastor, seja por conversar com alguém, seja por acompanhar alguém. Você teve um cruzamento com Deus, Deus cruzou a tua porta e Ele te chamou, vem. Esse é o chamado. Esse foi o chamado de Abraão. Em Gênesis 13, 1, só deixa isso anotado, 13, 1 em diante, que é o próximo capítulo. Abraão já vai no chamado de Deus, mas começa a faltar recurso. Para onde ele vai? Para o Egito. Abraão vai para o Egito para buscar recurso. Esse ambiente que Abraão foi era a ciência egípcia. Fala das mentorias fora de Deus, dos guias fora de Deus, dos políticos que te ajudam. Fala de tudo aquilo que a terra te oferece sem ter Deus na jogada. Essa ajuda que Abraão foi buscar, fala dos psicólogos que a gente se consulta sem entender a base espiritual, só a base da alma. Uma revelação incompleta. Essa ajuda que Abraão foi buscar foi no banco do Egito. E ela queria pegar emprestado para poder ter recurso. Foi para lá. Deus arrancou Abraão de lá. Aí Abraão começou e continuou a sua caminhada. Então Abraão começou a aprender a depender de Deus. Mas até então ele acessava o Egito ainda. Aí depois, Abraão começa a crescer e chega um momento no processo da vida de Abraão que ele se separa de Ló. Ele fala, ó, o negócio é o seguinte, meu Deus aqui comigo está dizendo que eu não posso sonegar imposto e tu quer sonegar imposto, tu é um sócio ruim, não dá certo esse negócio aí. Aí Ló fala, mas Abraão, mas tudo bem, eu não quero. Para onde tu ir, fala onde tu quer ir que eu vou para o contrário. Aí Ló decidiu ir para um lado. Abraão decidiu então ir para o outro.
Porque Abraão precisou se desfazer do jugo desigual. É as pessoas que andavam com ele, que puxava ele para um lugar espiritual que não era o de Deus. Ló olhava para a terra. Ló foi uma bênção, mas ele teve um momento bem de trevas. E ele olhava para a terra. E ele é esse símbolo. E Abraão se apartou. Então, depois disso, em Gênesis 14, isso era Gênesis 13, Abraão se encontra com Melquisedeque. Quando Abraão se encontra com Melquisedeque, ele estava na eminência de ter que enfrentar alguns reis, muito poderosos. E Abraão tem um encontro, ele come pão e vinho. Abraão se converte, aceita Jesus de uma forma profunda, e ele faz parte da ceia, da comunhão do corpo de Cristo. A Bíblia diz que Abraão viu Cristo antes de Cristo estar na terra. Então ali Abraão começou a ter uma revelação de sacerdócio com Melquisedeque, que era o próprio Deus na terra. E a Bíblia mostra que depois daquilo ali, chega o rei de Sodoma, porque presta atenção, o Egito tipifica o mundo, e o rei de Sodoma é o diabo. É o símbolo do diabo. E o diabo chegou para Abraão e falou assim: Abraão, eu te dou tudo que eu tenho, Abraão, só que tu me dá as pessoas. Tu me entrega a tua família, tu me entrega as pessoas, que tu vai ter todas as riquezas da terra, porque o Egito é fácil de derrotar. O rei do Egito veio. Aí, Abraão falou: não, eu vou te derrotar, eu vou acabar com a tua raça, eu não quero nada do que tu tem, para que tu não digas, eu enriqueci o Deus de Abraão. Abraão entrou num outro lugar espiritual. Abraão entrou num lugar, e aí a Bíblia diz que ele deu dízimo, aquela coisa toda. Abraão entrou num outro lugar espiritual, uma outra dimensão já. Então, depois disso, no capítulo 15, depois desse lance de Melquisedeque, no capítulo 15, a Bíblia diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Olha o nível que Abraão estava acessando. Deus estava falando assim: ó, eu sou tua recompensa. Então disse: o que me has de dar? Pois eu ando sem filho, mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Irmãos, ele estava olhando para a terra. Deus estava dizendo assim: ó, eu sou teu presente. E ele falou: tá, mas o que tu vai me dar? Olha que homem, gente. Deus dizendo para ele que era a recompensa do cara. Ele falou: eu quero algo na terra, quero uma casa, eu quero filho. Então Abraão continuou nesse processo. Só que Deus falou e colocou ele num outro lugar espiritual. Abraão começou a discutir com Deus ali. Esse é aquele momento do chamado, que tu já está andando com Cristo, já está dentro da igreja, mas tu ainda está dentro da igreja para fazer as coisas da terra dar certo. Aí Abraão ficou um tempo nesse lugar. Todo mundo fala do Abraão, o pai da fé, mas não vê os processos dele. E aí Abraão, né, estava andando ali, em Gênesis 16, discutiu com Deus, deu aquela afastada, 86 anos de idade, indignado. O que ele faz? Pega a empregada, tem relação com ela para ter um filho. Deus disse que ele ia ter um filho com a esposa, não com a empregada. Só que ele pensou assim: eu preciso botar herdeiro na terra. Eu entendo, Abraão. Eu vou ter relação com a empregada, uma barriga de aluguel, já que a minha esposa não pode ter filho, eu vou botar um filho na terra. Aí o que Abraão usou? A força do braço. Esse é aquele momento na tua caminhada cristã que você não consegue descansar no Senhor. Presta atenção nisso. E aí você dá o teu jeitinho. Tu dá a tua manipulada, tu dá a tua ajeitada. Você faz do jeito que você acha melhor. Ah, Deus me prometeu, eu vou fazer acontecer. E aí tu não descansa no Senhor. Tu continua a trabalhar longe do Senhor. Irmãos, presta atenção numa coisa. Muito sério. Todo pecado que você comete, Deus pode perdoar. Tirando contra o Espírito Santo. Deus pode perdoar. Mas toda a consequência do pecado tu vai colher. Ah, mas eu confessei. Confessou. O sangue remiu. Remiu. Ele impede a influência maligna contínua. Mas a consequência tu vai ter. Então não adianta só confessar para o pastor. Por mais que tem que confessar. Entenda que tu vai colher a consequência do que tu fez. Principalmente
Para os homens que é muito difícil a questão do pecado imoral, eu sei que para algumas mulheres também. Ah, mas é só uma pornografia, é só um negócio. A Bíblia diz que o pecado imoral destrói dentro, não é fora. O que isso significa, pastor? Que tu não percebe, mas a tua alma é fragmentada. E você, quando percebe, tu já não vê mais a Deus. Porque a pornografia, ela te liga com um espírito maligno que destrói você por dentro. Sabe, é uma doença que apodrece por dentro. E quando estiver aparecendo fora, já não tem mais saída. Isso é a doença da imoralidade. Ela te destrói por dentro, ela acaba com a tua alma. Então, Abraão se arrependeu. Lá em Gênesis 17. Só que era tarde. Ismael deu muito problema. Deus cumpriu a promessa de Deus para Abraão e deu Isaac para ele, que era o filho da promessa. Mas, até hoje existe uma guerra entre judeus e árabes. Por quê? Porque os árabes eram os filhos de Abraão por Ismael. E os judeus é filhos de Abraão por Isaac. A promessa é de Isaac, mas Ismael recebeu também. E aí começou a guerra de irmão. E até hoje a gente vê na faixa de Gaza um problema. Pessoas morrendo por causa do pecado. Que Ismael não era para ter nascido. Era só os judeus. Mas quando o homem bota a mão no negócio, apodrece tudo. Não bota a mão antes de Deus mandar. Se você tentar fazer do teu jeitinho uma barriga de aluguel, vai dar BO. Não faça do teu jeito. Te aplica para descobrir os princípios de Deus. É por isso que tem gente que quer enriquecer e não consegue, quer ter casamento saudável e não consegue. É por isso que tem gente que quer ter namoro saudável e não consegue, quer ter vida saudável e não consegue. Quer ter uma vida com Deus saudável e não consegue. Por quê? Quer ser um pai, uma mãe saudável e não consegue. Por quê? Porque não observa o que Deus fala. Tenta pegar e criar Ismael. Só que Ismael é carne. Ismael é força do braço. Até hoje tem problema com Ismael. Em Gênesis 17, diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor. Ele teve Ismael com 86. Deus ficou 13 anos sem falar com o pai da fé. Abraão passou 13 anos da vida dele sem ouvir a Deus. Tem noção do que é isso, irmãos? 13 anos, quando o teu consultor só é Deus, porque Abraão teve contato com Melquisedeque, mas depois partiu. Não tinha WhatsApp na época. Amém? Que é intercontinental. Poderia ter sido diferente, talvez. Não sei. Mas Abraão, 13 anos ele ouve. Aí Deus fala com ele. Ele fala: não, Senhor, eu vou me converter. Eu vou criar vergonha na minha cara. Quer saber? Me ajuda a remir os dias. Eu quero cumprir meu propósito. Aí Deus falou: agora sim. Agora você vai entrar nos eixos. Ah, mas eu já estou velho. A Bíblia diz que Abraão já estava velho, mórbido. Ou seja, já não tinha mais capacidade sexual para fazer filho. Mas mesmo assim, ele falou: não, Senhor, se tu está dizendo, vamos embora que eu vou. Aí a Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão. E Abraão cedeu. E aí Deus faz uma aliança com ele e diz: Abraão, versículo 4 de Gênesis 17. Não, versículo 5. Não se chamarás mais o teu nome Abraão, mas Abraão será teu nome, porque por pai de multidão de nações tenho te posto. Então Abraão, o significado do nome Abraão era pai exaltado. O significado do nome Abraão, que no hebraico bota um H, é pai de nações, pai de multidões. Então Deus, no momento em que Abraão entrou num lugar mais profundo em Deus, ele ativou o sacerdócio que ele tinha conhecido. E ele entrou num fluxo de potencialização e multiplicação, onde Deus falou: o extraordinário vai se manifestar na tua vida. Se tu quer, eu faço. E ele falou: então tá, pai, eu quero, faz. E Deus fez. Ele falou: agora tu mudou tua essência. Agora você vai entrar num ambiente onde quem coordena sou eu. Então Abraão recebeu um novo nome. Entrou num novo lugar. A essência aqui dentro muda. Quando tu começa a andar com Deus, tu é Simão. A Bíblia fala de Pedro.
Jesus olha para ele e fala: Simão, vem comigo. Depois de um tempo que Pedro levou pau, irmãos, porque Pedro era aquele cara que queria fazer. Amém? Por isso que eu sempre digo para a galera aqui, eu gosto de quem quer fazer e faz errado, mas fez. O problema é que ele nunca faz nada, porque nunca sai do chão. E Pedro fazia, e Pedro levava cada carcada de Jesus que não estava no script. Jesus, ele juntava Pedro. Essa risada do Daniel aí. E Jesus juntava Pedro, irmãos. Era um negócio doido. E Pedro ia lá achando que estava abafando. Jesus vinha para trás de mim, Satanás. Você não sabe o que está falando, não. Meu Deus, o melhor amigo de Jesus vai para trás de mim, Satanás. Aí Pedro vai lá, tira a espada para proteger Jesus, corta a orelha de Malco. Jesus vai lá, porque Jesus ele conserta as burradas de Pedro, amém? Porque ele conhece o coração. Aí Jesus vai lá, tira dinheiro do bolso e paga o estrago. E dá mais tempo para Pedro se ajeitar na vida. E aí, Pedro no final traz Jesus ainda. Mas ele apanhou, irmãos. Quando Jesus aparece para ele, Pedro se derrete todo. Ele fala: ô meu mestre, quero andar contigo até o resto da minha vida agora. Já que tu está me dando a oportunidade de comer comigo de novo. Porque quando Jesus ressuscitou, ele teve um momento com Pedro. Ele preparou uma mesa com pão, com peixinho e falou: Pedro, eu te amo, Pedro. Mas tu me ama? Três negações de Pedro para Jesus. Jesus deixou ele voltar. Só que teve um momento que Jesus falou: tu deixará de ser chamado Simão. Simão é poeira. Antes de Cristo, nós somos uma poeira. A gente não vê identidade. Eu não vejo a tua identidade. Tem muitas pessoas aqui que eu não vejo ainda a identidade. Que Deus está trabalhando. Só que quando começa a andar com Jesus é Pedro. Mudou o nome. Só que Pedro é pedra bruta. É pedra que tem que ser lapidada. Então todos nós somos Pedro. Pedro simbolizava a igreja. Jesus falou: por essa pedra a igreja será estabelecida. A pedra que Jesus estava falando ali era a revelação de Pedro. Não Pedro, não o apóstolo Pedro, não o Papa Pedro. Mas era a pedra que era a revelação da igreja. Então Jesus fala: vocês todos são pedra bruta. E eu vou botar pressão. Porque diamante faz com pressão. Amém? Amém? Então quem é crente entra na igreja sabendo que a pressão vai pegar. Vai mexer nos traumas, vai mexendo na vida, vai dar o rebu. Vai se bater, vai chorar, vai arrancar as peles. Vai ficar bravo com o pastor, vai desbravar com o pastor, vai bravar de novo, vai desbravar de novo. E assim vai. Só que crente que é crente fica. E deixa Deus mudar o nome. E muda a essência. Jacó era o enganador. Em Gênesis 32 fala que um dia Jacó falou: cansei. Cansei de andar na igreja e ser um mentiroso. Eu vou me entregar de verdade. E a Bíblia diz que ele passou no Val de Jaboque e mandou a família toda: vai na frente. Vai lá que eu vou ficar aqui, eu vou bater um papo com Deus, não saio daqui enquanto não resolver essa treta aqui que é entre eu e ele. E ele foi, irmãos. E ele ficou lá e a Bíblia diz que ele lutou com Deus e falou: se tu não sair daqui e me abençoar, eu não te largo. Só que Jacó já era abençoado, irmãos. Jacó era filho da promessa. Mas sabe o que aconteceu com Jacó ali? Ele falou assim: agora eu quero a tua presença. Esse é o momento que Deus está trocando o nosso nome. Ali a Bíblia diz que Jacó se tornou Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus. Então o Senhor está fazendo isso contigo, Ele está te botando pressão, para que o teu nome seja mudado, que a tua essência seja trocada. Ele vai pegar, quando tu olhar para trás, tu vai falar: aquilo era uma outra mulher, aquilo era um outro homem, não tem nada a ver. Aí Jacó, que se tornou Israel, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi se consertar com o irmão. Por quê? Porque aquele que começa a caminhar com Jesus, começa a remir o seu problema com a família. Começa a pedir perdão para todo mundo. Começa a pagar quem está devendo. E a Bíblia diz o mais interessante, que isso me cativa muito em Gênesis 33. Que Jacó, aliás, Israel já, entra na sua casa e tira os deuses. Ele tira todas aquelas coisas que fazia da família dele ser destruída. Ele bota a palavra de Deus no centro. Ele tira a carne. Ele tira o funcionamento do mundo e fala: vamos mudar nossa rotina. Vamos mudar a tarde, vamos mudar a noite, vamos mudar tudo. Vamos mudar nossa semana.
Porque agora Deus entrou na minha vida e eu estou caminhando em algo diferente. E eu sou diferente. Eu não estou mais numa adesão ao cristianismo. Eu não estou mais entrando numa igreja para ter uma carteirinha de membro. Agora eu aderi o Espírito Santo no meu coração. Isso é mudança de nome. Não adianta você estar na igreja fazendo de conta que está cantando só para passar a hora da adoração. É quando você adere o Espírito Santo e fala, eu quero te conhecer, custe a minha carne. É quando você se anula, de verdade, não só aqui nas quatro paredes, mas lá na tua casa. Quando você tem temor do Senhor nos teus pensamentos, tu muda a tua essência. Aí sim tu pode vir cantar aqui em cima que a unção vai vir, porque ele vai receber. Porque tu mudou a tua essência. Jacó passou por isso. José é aquele que acrescenta. O nome dele foi dado por Faraó, Zafenate Peneia, que significa o Salvador do mundo, em Gênesis 41. Antes de acabar o livro de Gênesis, ali ele recebe um novo nome. Por quê, irmãos? Porque para você receber um novo nome, tu tem que permanecer. Quando tu for traído, quando tu for vendido, quando tu for lançado numa cadeia, quando tu for traído por autoridade, permaneça, buscando Deus incessantemente. Porque José buscava a promessa do Senhor. Ele vivia pelo Senhor. Por isso que no final da vida de José, eu já falei aqui, e ele falou que os meus ossos sejam levados a Jerusalém, porque ainda há de cumprir a promessa do meu Deus, que é a ressurreição dos mortos na cidade prometida. Ele falou de Jesus ali, muitos anos antes. Mas o nome dele foi trocado porque ele permaneceu. Pastor, como eu permaneço? Como eu recebo a minha troca de nome? Como eu recebo? Permanece no processo. Deixa ele lapidar o diamante. Tu é pedra bruta. Deixa ele te botar fogo. Deixa ele botar fogo na tua vida. Até que você passe pelas aflições e entre num novo lugar. Amém? Agora, o que o Senhor Jesus fala? O que a Bíblia fala no Novo Testamento? Existem 3 tipos de pessoas. Tudo começa por ser servo. Amém? Então a igreja dos servos é uma boa igreja para começar, mas não para permanecer. Porque tudo na vida tem que ser uma crescente. Tudo tem que expandir, irmãos. Se a tua vida financeira não expande, tem problema. Tudo tem que ter um desenvolvimento. Se a tua vida emocional não expande, tem problema. Abre comigo Filipenses 2. Eu vou te mostrar numa outra perspectiva aquilo que eu estou falando aqui. Que é uma aula, amém? Meu Deus, cadê Filipenses 2? Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tá aqui, Tudo começou aqui. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Pronto. Tudo começa aqui. O primeiro estágio é servo. O servo, irmão, é quando você entra na igreja e você fala, opa, eu tenho que obedecer alguma coisa além de mim mesmo. E aí tu conhece a Bíblia. E aí tu conhece o pastor. E tem uns pastores que eles são terríveis, porque eles sempre estão dando direção todo dia. E glória a Deus por esses. E aí a gente tem que obedecer. O servo é esse. O servo, a Bíblia diz que quando alguém te obrigar a andar a primeira milha, ande também a segunda. Quando alguém te dá um tapa numa face, dê a outra. Se alguém te tirar a capa, dê a túnica. O que é o servo? O servo é o obediente. Ele anda a primeira milha. Me obrigou, eu ando. O servo é aquele que deixa dar a primeira face. Tof. Não revida. Só que ele não dá a segunda. O servo, ele é aquele que vem na igreja e trabalha bastante, porque tudo aquilo que pede, ele faz. Ele faz bacana. Esse é o servo. Ele trabalha, ele está presente em alguns momentos. Só que tem um determinado momento
que os discípulos começaram a andar com Jesus e após uns 3 anos com Jesus, alguma coisa no coração dos discípulos mudaram. Abre comigo João 15:15. João 15:15. Diz assim: já não vos chamarei mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Pronto. Aqui é um novo nível. Aqui agora já não é mais o nível de servo, aqui é o nível de amigo. É aquele pessoal que está na igreja e permanece. Mas não que permanece só para ganhar alguma coisa, quer ir adiante. Aí vem, aceita Jesus, batiza, vem na vigília, chapa o coco com todo mundo e vai para casa doidão e fala do amor de Jesus. E daqui a pouco começa a ajudar aqui, ajudar ali. E aí já quer se aconselhar com o pastor e já faz uma lista de pecado, de 300 pecados. E o pastor já vai remindo tudo e vai embora. Aí entra nos GU e tem fome, tem sede. Esse já passou, está passando da linha de servo, porque ele está permanecendo. E chega um momento que essa pessoa, ela começa a entender o evangelho. Ela lê tanto a Bíblia, que quando alguém pergunta assim, ó, tá fazendo sentido para ti? Daí a pessoa fala, tá fazendo sentido e tá mudando a minha vida. Porque o servo, ele fala, tá escrito uns negócios ali, eu tento obedecer. Mas o amigo não, o amigo fala, ele tá me revelando um monte de coisa e tudo tá mudando. O amigo, ele já ouve a voz do Senhor. Ele ouve. Ele já não está mais cego. Ele já passou por aqueles momentos difíceis. Aí, quando obriga a andar a primeira milha, ele fala, a segunda eu te dou e a conta é de Jesus. Quando uma pessoa briga com ele, ele pede, calma querido, calma, tudo bem, pode me ofender, mas o que eu posso te ajudar? Esse é o amigo de Deus, ele já entrega. Sabe, Jesus, ele já estava tudo resolvido. Ele, quando foi para a cruz, ele já tinha entregue os seus direitos. O amigo é assim. O amigo de Deus, ele está ouvindo. O amigo de Deus vê o futuro, que nem João, porque quando Jesus estava na terra, estava com o ouvido, ouvindo as batidas do coração de Jesus. O amigo é assim, o amigo está próximo. O amigo sente a dor. Sabe, tem muitas pessoas aqui que vivem essa realidade análoga espiritual comigo. O Jonathan, que não está aqui hoje, que está meio mal, é uma delas. O Jonathan, ele sempre quer estar ouvindo meu coração, ele sempre quer saber para onde a gente tem que ir, pastor, para onde, o que a gente vai fazer. Ele tem uma sede de estar alinhado, muito mais do que ser visto, ser famoso, ser qualquer coisa. Ele tem um coração de amigo. O amigo é assim, ele quer ouvir a direção, ele quer ir junto. O amigo não se contenta em fazer, ele tem que fazer o que o mestre está fazendo. Aí já não é mais servo, porque o servo quer fazer. Dá alguma coisa aí para eu fazer, esse é o servo, o amigo não. O amigo tem um tato, tem um negócio diferente com o Espírito Santo. Ele fala, Senhor, e na igreja é gostoso, tudo mais, eu sou igreja junto contigo, mas como é que eu ando no teu caminho de verdade? Esse é o amigo. Ele começa a ouvir, ele começa a ver. O amigo, ele dá a segunda milha. Ele conhece os planos do Senhor. O servo, ele só quer o benefício. Quanto que eu ganho com isso? Vai melhorar minha vida financeira, minha vida conjugal? Então eu faço. O amigo não. O amigo, ele anda pela visão do Pai. Então em Deus, irmãos, há proximidades. Você está conseguindo entender isso? Amém? Você está conseguindo entender? Em Deus há proximidade de confiança. Chegou o momento que Jesus falou, já não vos chamo mais de servo. Acabou. Vocês fizeram tudo o que tinha que fazer. Servo inútil. Agora, amigos, vou te contar os segredos. Vou te revelar o reino. Vou te mostrar coisas maiores. Eu vou fazer teu coração ficar em paz, porque tu vai ver o futuro. Sabe, irmãos, ver não é uma janela que se abre e tu vê, é uma certeza que ele gera. Ele gera uma certeza do futuro e tu não teme mais, porque nem a morte é mais capaz de fazer tu temer. Porque tu é amigo dele. Ele te mostrou o que vai acontecer. Isso é um amigo. Mas como se não parasse por aí, em João capítulo 1, versículo 12,
Deus ele fala assim, que ele nos deu poder para ser feitos filhos de Deus. Então, começamos como servo, andamos com ele, nos tornamos amigo, mais íntimo, amigo. Só que lá em João, capítulo 20, verso 17, olha só, eu quero montar esse cenário contigo. Verso 11, vai no verso 11. Maria estava chorando fora e junto do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Esse é o filho, irmãos. O filho, ele permanece. Ele partiu. Eu preciso dele. Eu preciso sentir a presença dele. Sabe, a Bíblia diz aqui, depois que Maria chorou, que apareceu 2 anjos. Aliás, nesse momento aqui apareceu o próprio Jesus. Verso 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levasse, dize-me onde puseste, eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Aí Jesus falou assim, ó: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Oh, Senhor. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, o meu Pai e o vosso Pai. Irmãos, Jesus foi buscar cativo cativeiro, irmãos. Se a gente entende isso aqui, ele desceu no Hades. E ele ia subir para o Pai para entregar Daniel, para entregar Moisés, ele ia entregar a negada toda lá. Aí sabe o que aconteceu? Maria estava chorando, ele falou para o Pai: Pai, dá só um tempinho aí, deixa eu parar, porque Maria chora. Jesus parou o processo por causa de Maria, não estava no script, no protocolo de Jesus parar, só que ele não resiste um coração contrito. É isso que a gente tem que entender, irmãos. Sabe, muitas vezes quando eu começo a pensar e eu começo a gritar muitas vezes, eu começo a ser mais ríspido porque eu quero que as coisas aconteçam. Sabe o que o Senhor me fala? Vai chorar. Tu está tentando com o teu braço, vai chorar. Tu não tem que gritar, tu tem que chorar. Vai chorar nos pés do mestre. Faz ele dar uma desviada do caminho e parar onde tu está. Maria fez Jesus parar ali, irmãos. E quando ele parou, como ele é lindo, ele falou: olha, eu vou te entregar uma revelação, mas é só um pouquinho, porque eu estou indo para o Pai, depois eu volto. Mas avisa para os teus irmãos, para os discípulos. Tem tanta gente que fala que mulher não tem que estar no púlpito pregando, mas a primeira pregadora do Novo Testamento foi uma mulher. E Jesus diz assim, ó: vai lá e diz para eles que o meu Pai é o Pai deles. E eu sou irmão. Sabe o que Jesus estava falando? Vocês são meus herdeiros. Aleluia. Jesus estava falando assim, ó: eu estou dando o céu para vocês. Irmãos, tu tem noção dessa revelação? Tu imagina você ouvindo alguém falar como eu estou falando agora: olha, avisa para eles, avisa para a igreja Coa que o meu Pai, pode ser o Pai deles. É só eles permanecer na amizade. Avancem. Aumente o nível. Isso é Melquisedeque, irmãos. Quando a gente se entrega a tal ponto. Pedro encontrou Melquisedeque em Pentecostes. A Bíblia diz que a primeira pregação de Pedro converteu 3.000 almas. Isso é Melquisedeque. Ele entrou no sobrenatural, no extraordinário. Ele mudou o nome ali, ele foi forjado ali. O Pedro, que estava na igreja, no sacerdócio de Levi, ele negou Jesus. Porque na hora que o pau comeu, que ele viu que ia ficar preto, que ele podia ser preso, que ele podia perder a vida, ele voltou. Mas agora não. Agora ele falou: agora não. A revelação que eu tenho dele é muito maior. Agora pode me crucificar de cabeça para baixo que eu vou. Não me crucifica de cabeça para cima, porque eu não sou merecedor de morrer como o meu mestre. Sabe, existe um novo nível, irmãos. Não é o nível que eu garganteio que eu sou bom e que eu posso. É o nível que eu me humilho até que ele venha e fala que eu posso.
É quando a gente para de andar na força do braço e começa a descansar na palavra dele, começa a garimpar versículo, a cavar. Pastor, não está funcionando, cava mais fundo, vai mais fundo, tem mais. Sabe, irmãos, quando a gente cava poço, e eu já vi vídeo, eu nunca vi cavando, mas eu já vi vídeo, a água não vem, mas quando vem, vem. Então tem pessoas aqui que estão cavando, sabe, deixa eu te falar uma coisa, cave mais 1 metro, talvez nesse próximo metro vai romper água, amém? Talvez vai mudar teu nome, mas cava mais um pouquinho, lê mais um pouquinho, passa mais uma madrugada com ele, ore mais um pouquinho. Sabe, tem vezes que eu tô lá às 4 da manhã quase morrendo de sono, fico andando para lá e para cá, mas eu tô falando, nos coloque no novo sacerdócio, Senhor, nos leve, eu quero esse lugar, eu quero viver isso. Porque se eu não viver isso na terra, eu não serei filho no céu. Se eu não for filho na terra, eu não sou filho no céu. Porque ele não disse que todos vão ser filho. Bem pelo contrário, em Hebreus ele diz que os que não são santificados, os que não estão sendo santificados, não verão a Deus. Então podem falar o que quiser, mas a Bíblia diz que quem não se santifica, não vê a Deus. Existe um nível maior no céu, um nível de pai e filho, um nível de herdeiro. Ele está querendo dizer para ti, larga a tua fazenda na terra, que eu tenho uma herança no céu. Vende o que tu tem na terra, para que eu possa te dar o que tu tem no céu. Porque se tu ficar escravo da terra, no máximo tu vai herdar algumas terras no céu. Se tu for. Mas eu quero te botar sentado no meu trono, sabe, eu quero mostrar os meus segredos, eu quero mostrar aquelas montanhas que tu vê, mas daí se tu vai com o trator lá em cima, tu olha, tem uma parreira de vinha lá atrás, parreira de uva. Eu quero te mostrar os lagos secretos que eu tenho com meu pai. Eu quero te mostrar as histórias do início que não teve início. Imagina Jesus te falando isso. Como é, gente? O Senhor falando, deixa eu te contar a história do início que nunca teve. Porque ele sempre existiu. Mas como é que eu alcanço esse lugar, pastor? Pela fé. Não é pelo teu braço. Tu vai ter que acordar de manhã e tu vai ter que pedir assim, ó, Espírito Santo, me guia. E tu vai ter que acreditar. Não tem jeito. A Bíblia diz que pela fé Abraão avançou. Pela falta de fé ele fez Ismael. Mas pela fé ele avançou para uma terra que ele não conseguiu ver, a não ser no plano do Espírito. A Bíblia diz em Gálatas 3, 6, 9, que pela fé ele avançou. Tu tem que acreditar, irmãos. O que vira, o que ativa a chave do carro, é tu acreditar. Ah, mas parece tão impossível, pastor, eu sei. Mas tu tem que acreditar que é pela fé, é pelo Espírito dele, é ele quem conduz. Tu não tem como ser filho. Tu não pode fazer isso, tu não tem autoridade, mas ele tem. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele pode pegar você e conduzir quando tu diz, eu não consigo mais, pastor. Sabe, irmãos, eu lembro quando eu estava com a Suelen, e a gente estava no parto do Emanuel, e eu lembro que a Suelen chegou um momento que a gravidez não foi tão boa quanto a gente pensava, e estava um certo risco. Tinha dado pré-eclâmpsia e tal, e ela tentava fazer força, e ela já não conseguia chorar mais. Ela não conseguia mais chorar, ela chorava, mas não tinha mais lágrima. E ela tentava respirar, e ela falava, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais, eu desisto. Ela falou isso várias vezes. Mas não tinha o que fazer, irmãos. Tinha que passar pela dor. Até que o Emanuel nascesse. Quando ele nasceu, irmãos, mudou. Sabe no filme de ação que acaba toda a guerra e vem a polícia, vem o bombeiro, vem todo mundo, chega na mesma hora e tudo aconteceu e está tudo bem? Assim foi a Suelen. Parecia que tinha acabado um filme de terror e todo mundo estava salvo. Assim foi o primeiro parto, viu, Cris? Vai sabendo aí como é que é o negócio. E aí, irmãos, quando a gente chegar no céu e a gente perceber que todo o terror acabou, e essa breve e momentânea tribulação não é comparada com o peso de glória que está por vir. É disso que eu estou falando. É de um lugar mais alto. Quando nós entregamos tudo para o Pai. Sabe, quando a gente entra em Melquisedeque, tu perde o direito de ir e vir. Tu entrega o teu livre-arbítrio.
Eu não sei nem por que tanta gente discute livre-arbítrio, porque quem anda com Jesus entrega. Pode mandar que eu vou. Vamos embora. É Calvino, é Armínio, não importa, eu vou. Agora é interessante porque o filho, Jesus falou, pai, está aqui. Te entrego a minha vida, meu futuro, meu passado, meu presente, te entrego tudo. Consuma a tua boa obra. O filho faz isso. O filho não tem mais direção, ele não está mais preocupado com empreender, com comprar, com vender. Mas não faz parte, pastor? Faz. Tu não tem que estar vendo tudo? Tem que estar vendo. Só que o teu coração está nele. Se ele quer que tu vai, tu vai. Se ele quer que tu fica, tu fica. A pergunta é, para onde ele quer que tu vai? Acesse o extraordinário de Deus, irmãos. Eu já estou terminando. Gênesis capítulo 17. Não, Gênesis capítulo 22. Deixa eu ir lá para Gênesis. O Gênesis do Novo Testamento é João, viu? Guardem essa informação. Como numa luz tudo começou, na luz de Cristo tudo começou. A nova humanidade. Não, vai em Gênesis 17:15. Olha que interessante. Deus disse mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será seu nome. Porque hei de abençoar e hei de dar a ti e dela um filho, e a abençoarei e será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Quando o marido entra, a mulher entra. Guarda isso. Viu, homens? Quando o marido entra, a mulher entra. Sara não podia ter filho, não era por causa dela. Era por causa dele. Quando Abraão entrou, Deus deu o filho para Sara. Quando o marido entra, a mulher entra. Por isso que naquele dia os homens darão conta das mulheres. Tu teve uma videira ou não? Tu temeu a Deus ou não? Salmo 128. Então existe um lugar aonde nós entramos. Agora, nós não decidimos mais o rumo. Abre comigo para terminar Gênesis 22 e 23. 22 e 23. Não, não é Gênesis 22 e 23. Aqui. É 22. Deixa eu achar onde está. Ah, de 22 e 18. Não sei por que eu botei 23. Vai para o 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Por isso que Israel nunca foi destruído. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Irmãos, presta atenção nisso. Abraão já não tinha promessa? Tinha. Só que quando Abraão começou a entrar no processo de Melquisedeque, que ele começou a provar do sobrenatural, sabe o que Abraão fez? Ele pegou tudo que ele tinha e falou assim, ó, tu me deu. Se tu me deu, é teu. E a Bíblia diz que a única coisa que Abraão queria, lembra lá no começo que ele discutiu com Deus? Ele falou assim, o que tu tens para me dar? Eu não tenho filho, eu quero um filho. Ele discutiu com Deus aquilo que ele discutia lá no começo, no final ele entregou. Olha o processo. Quantos anos? 30 anos nesse processo. 40. E aí Abraão chega e entrega. E agora Deus fala, agora sim. Fator de multiplicação. Dali em diante a vida de Abraão mudou. Processo. Existem as promessas de Deus para a tua vida.
Existe o processo de Deus para a tua vida. E existe um momento em que a chave vai virar e tudo vai começar a se multiplicar à medida que o teu coração verdadeiramente se entregar para o Senhor. Quando tu chegar nesse lugar, tu vai andar num rio, os peixes vão pular na tua rede. Tu vai entrar no mar e os peixes pularão na tua rede. Tu vai botar a mão nos negócios, as coisas vão funcionar, tudo vai virar para ti. Nesse momento, é quando está tudo resolvido. Tu já não tem mais carência emocional, tu já está resolvido, teu casamento está certo, teu destino está certo. Se tem marido, tem. Se não tem, espera que Deus vai mandar. Eu estou resolvido, não tem mais nada para eu ficar me lambendo, me chorando. É um momento da nossa vida. Eu também me lambi, me chorei. Ficava ouvindo as músicas do Juliano Som chorando. Quando o mundo cai ao meu redor. E chorava. Ei, irmão, já passei por isso. Celita sabe disso. Morei com ela. Já passei por esse momento também. Mas chega um momento mais maduro. Que Deus está nos levando. Vem, Pedro, eu quero te levar para lugares mais alto mar. Chegou o tempo de não jogar rede aqui. Vai no alto mar, Pedro. Vai num negócio mais violento que eu quero te mostrar que eu sou teu Deus. Então Abraão, ele foi para esse lugar de cabeça, irmãos. Ele não segurou, ele foi. Se é para ir com o governador, eu vou. Presidente, eu vou. Se é para mexer no vespeiro, eu mexo. Se Deus me mandar, eu faço. Pronto, acabou. Aí vai ativar Melquisedeque na tua vida. Aí tu vai ver que as coisas vão começar a mexer. Ah, mas é tão difícil não usar o cartão de crédito. Eu sei que é. Ah, mas é tão difícil não pegar o empréstimo. Eu sei que é. Para mim também é. Meu Deus, eu recebo mensagem todo dia com 100 mil lá. Para me emprestar com um clique. Pensa quantos negócios eu não poderia empreender com isso. Mas eu não quero, irmãos, porque o meu Deus disse que vai me enriquecer, amém? E é interessante que começou a aparecer as propostas de empréstimo quando eu não tive mais nenhuma dívida. Para tu ver como o banco reconhece pessoas que não devem. Eu sei que é difícil. Pastor, mas é um processo? Claro. Todos nós começamos discutindo com Deus, discutindo com o pastor, discutindo com todo mundo. Aí daqui a pouco a gente fala, não, mas não dá, casamento não é tão assim como o pastor está falando. É, irmãos, a Bíblia diz só que tu só vai ver isso quando tu entrar em Melquisedeque. Tu só vai ver isso quando isso aqui fazer sentido para ti. Eu nunca esqueço quando eu entrei no Facebook, estava uma live do falecido... Oh meu Deus, esqueci o nome dele. Reinhard Bonk. Ele era vivo ainda. Ele só falou uma frase. E eu fiquei horas orando em língua e chorando, irmãos, por causa da presença do Espírito. Ele só falou assim, ó, He is live. Só. Ele vive. Ele está vivo. Quando ele falou isso, parece que Jesus saiu e me tomou. Por quê, irmãos? Porque ele já acessou esse lugar. Reinhard Bonk, as pregações dele, 800 mil almas se convertiam numa noite. É 2 cidades de Blumenau em um culto. O que é a marcha para Jesus para isso? Homens de Deus. Eu quero viver isso, irmãos. Sabe, Billy Graham, onde ele passava, arrastava a multidão, ele entrava no estádio de futebol, ele pregava. Uma vez, eu nunca esqueço, eu ouvindo o Billy Graham pregando no estádio de futebol, tem no YouTube. Ele falou sobre novo nascimento, ele falou que eu já li 10 vezes. Só que foi tão profundo que ele falou por causa da presença de Deus, que logo que eu acabei a reunião, eu marquei uma reunião com o Daniel lá na Cooper, que era a minha única ovelha, quase. E eu fui lá e falei, Daniel, tu tem que nascer de novo, tu não nasceu de novo. Tu lembra disso, Dani? Eu falei, tu tem que nascer de novo, cara. Eu estou desesperado por ti. Porque eu não via nele os traços que o Billy Graham conseguiu trazer em 15 minutos de pregação, porque ele estava em outro lugar espiritual. Ele falou tudo o que eu já tinha lido, só que o Espírito veio pela tela. Que mistério é esse? Eu não sei, mas eu sei que o Espírito que estava lá habita em mim, amém? E ele vem para fora porque eu vi o negócio, os ventres mexeram e deu boa. Então é isso. Entre em Melquisedeque. Não tem a ver com quantas pregações tu ouve, tem a ver com a resposta que tu dá. Tu pode ouvir os 300 vídeos de como guerrear espiritualmente. Tu nunca vai conseguir guerrear se tu não jejuar e não orar. Não importa. E não obedecer, não se submeter. Melquisedeque é um lugar de multiplicação. É uma conquista, é difícil, mas quando tu vai entrando, quando tu vê, tu tá no sobrenatural. O mundo já vai girando, vai girando. Irmãos, nós tínhamos um freezer que nós compramos aqui para a amém? R$600. E nós tínhamos uma questão que nós tínhamos que resolver da contabilidade que ia dar quase isso.
Daqui a pouco eu recebi uma mensagem de um amigo meu dizendo, não, pastor, eu faço de graça, sou advogado, faço de graça para a igreja. Eu falei, oh meu Deus, ganhamos freezer. Glória a Deus, Deus faz, irmãos, dobra o joelho e ora, clama, avança no Espírito, se alinha com a obra dele, que os teus inimigos sejam os dele, porque os teus inimigos ele não vai lutar, ele vai lutar contra os inimigos dele. Os teus não vale a pena, porque os teus inimigos muitas vezes são os próprios anjos, que estão te dizendo assim, ó, não vai por esse caminho e tu quer ir, tu está brigando com os anjos. Sabe, chegou o momento de a gente descansar no Senhor, entra em Melquisedeque, entra num lugar mais alto, e de repente, não vos chamarei mais de servo, mas de meus amigos. E de repente, tu ouvirás Maria falando, ele mandou te dizer, que agora é o pai dele, e o pai de vocês. Vocês são herdeiros. Amigos ouvirão a voz dele. Herdeiros morarão com ele. Tu pode escolher se nas bodas, tu quer ser os convidados, ou se tu quer ser a noiva. Se tu quer ser o herdeiro, ou os espectadores. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Tudo em Deus, irmãos, é sobrenatural. À medida que nós acessamos esse lugar, tudo muda. Eu era colérico, irmãos, eu era estourado. Sabe, qualquer coisa, eu já mudava o tom de voz e tal. Agora eu estou mais melancólico do que colérico, isso é um milagre. É um milagre. Eu demoro, às vezes eu estou falando com alguém, eu tenho dó de falar com a pessoa. Falou, querido, você está fazendo errado, me dói. É o Espírito Santo, irmãos, que antes eu já chegava com uma foice, tu está indo para o inferno, tu sabia, né? E agora não, agora me dói. Eu falo, ô meu irmão, eu te amo, ô minha irmã, eu te amo, a gente precisa sair desse lugar. E eu já estou falando quase chorando. Porque Deus muda aqui dentro. Ele faz tu ver que tu não é nada, ele faz tu ver que ele vale tudo. E que para não perder ele, vale a pena a gente perder a nossa vida. Existe um lugar mais alto. Fecha os olhos, quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, nós queremos entrar e habitar nesse ambiente de glória, Senhor. Nós queremos entrar e habitar nesse ambiente da Tua presença. Nos conduz, Espírito. Conduz o grupo de louvor, o Guilherme, a Vitória, o Vitor. Conduz os meninos para esse lugar espiritual chamado sacerdócio de Melquisedeque. Conduz essa casa a acessar o ilimitado de Deus, ter uma casa de oração 24 horas. Nos ajude a romper a limitação do natural, Senhor. Nos ajude a romper, Senhor. Nos ajude a avançar além do tempo. Nos ajude a ver o que ninguém viu, nos ajude a viver o que ninguém viveu. Nos ajude a entregar a nossa vida a tal ponto que a nossa rotina será a Tua rotina, que as nossas horas serão as Tuas horas. Que quando nós olharmos ao nosso redor e não ver ninguém que possa nos incriminar, a gente não peque, porque Tu estás vendo. E nós queremos ganhar o Teu coração, Senhor. Nós não queremos deixar de pecar, porque Tu pode nos mandar para o inferno. Nós queremos deixar de pecar para ser chamado de Teu filho. Nós queremos deixar de pecar para concluir o curso de servo, para passar o processo de amigos. Nos ajude, Senhor. Aleluia. Nos ajude a entrar nesse lugar, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor.